foi que nós, seres humanos, nos tornamos a espécie dominante do planeta Terra? Essa é a resposta que Yuval Harari apresenta em seu best-seller, intitulado Sapiens, uma breve história da humanidade, que possui 51 edições. Por meio de uma escrita leve e descontraída, o autor apresenta uma síntese sobre a nossa história e a nossa formação humana. O livro compreende 70.000 anos de história, em pouco mais de 400 páginas. A macro-história contada está dividida em 3 grandes revoluções: a Revolução Cognitiva, a Revolução Agrícola e a Revolução Científica. Sapiens é um daqueles livros que vão além das listas de mais vendidos. Publicado pela primeira vez em 2011 em Israel com o título Uma Breve História do Gênero Humano, Sapiens começou a se popularizar em 2014 e se tornou um dos livros mais comentados do mundo. Sobre o autor Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, Haifa, 24 de fevereiro de 1976, é um professor israelense de história, e autor do best-seller internacional Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, e 21 Lições para o Século XXI. Seu último lançamento é Notas sobre a Pandemia, e Breves Lições para o Mundo Pós-Coronavírus. Leciona no Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. Harari nasceu em Israel, embora seja filho de judeus com raízes na Europa Oriental. Especializou-se, primeiro, em História Medieval e História Militar, antes de completar seu doutorado no Jesus College, Universidade de Oxford, em 2002. Sobre o livro, Sapiens. Yuval Harari defende uma hipótese ampla em seu livro sobre como a nossa espécie Homo sapiens se sobressaiu das demais e se tornou espécie dominante no nosso planeta. Para sustentar essa teoria, o livro apresenta uma grande tese unificadora entre biologia, história, economia e física. Com uma dose de bom humor e exemplos reais do que aconteceu, o livro é uma fotografia do processo de evolução da humanidade. Sobre a construção da obra, por ser especializado em macroprocessos, talvez, Harari discute a história por uma via não convencional, abordando 3 grandes fenômenos históricos: as revoluções cognitiva, agrícola e científica. Assim, Harari vai nos desconstruindo, até chegarmos às maiores fraudes da história. Por exemplo, os mitos dos tempos difíceis dos sapiens caçadores-coletores, eram difíceis, mas não como e porque imaginávamos. O mais interessante de tudo, por sua vez, é que à medida que o processo de desmistificação toma forma, por meio da abertura ao conhecimento, o professor nos explica como tais dogmas, realidades e verdades foram e são construídas. Após ler o livro, conceitos como ordem social imaginada, construção social ou realidade intersubjetiva farão, certamente, parte do vocabulário. Vale ressaltar que, é possível notar uma preocupação com os conceitos e métodos historiográficos aplicados na obra. Quando o autor supõe, deixa claro. Quando Harari traz explicações que extrapolam a probabilidade da verificação, assume. Quando há diferentes teorias, gasta um longo parágrafo explicando uma a uma, e apontando os não fundamentos. Fica nítido o cuidado em demonstrar as bases em que a história, como ciência, se assenta. Conclusão. Sapiens é um resumo muito bem produzido e organizado, sobre o nosso processo evolutivo. Uma leitura leve e simples, acessível a todos os públicos. Depois de mostrar o grande processo positivo pelo qual a humanidade passou, Sapiens, uma breve história da humanidade, encerra-se mostrando algumas preocupações para o futuro. Mas, nós recomendamos que você leia o livro, e assim,
tire suas próprias conclusões, com base na sua experiência de leitura. Então, o que você achou deste resumo do livro Sapiens? Quais dessas lições você já vai aplicar na sua vida? Deixe sua opinião nos comentários, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo, adquira o livro clicando no link da descrição.